Olá! No Acelerando o Resultado de hoje, vamos entrevistar Marco Antônio Montesano e falar de vendas business to business, vendas complexas, vendas no ambiente corporativo. Eu conheci o Marco Antônio Montesano através do Mike Bosworth, aquele que escreveu Solution Selling e vendas centradas no cliente. Portanto, eu acho que hoje vamos ter grandes dicas e vários insights. Eu vou chamar a vinheta e começamos. Olá, Marcão, boa noite. Boa noite, Jório. Tudo bem? Tudo. Marcão, deixa eu fazer uma introdução sobre o seu currículo aqui. O Marco Antônio Montesano é cofundador da Best Performance Group, uma consultoria de vendas B2B, com experiência em mudar comportamentos de negócio para vender de maneira mais eficaz. Ele tem um mestrado em administração de empresas pela PUC do Rio de Janeiro, pesquisando o efeito das narrativas nos relacionamentos de negócio e vendas corporativas, que deve se tornar um livro. Boa notícia, hein, Marcão? Ele tem um passado de muitas palestras vinculadas a associações de empresas de tecnologia e software, como a CESPRO e a ABIS. Autor de diversos artigos, professor convidado do curso de Administração e Pós-Graduação da PUC do Rio de Janeiro e do CDT da Universidade Nacional de Brasília. Depois de 20 anos de experiência em vendas B2B no segmento de tecnologia, o Marcão se certificou nas metodologias do Solution Selling e Customer Centric Selling, com o próprio Mike Bosworth, e Trusted Based Selling, com o Charles Green, e se certificou com metodologias da Halifax e nos últimos 17 anos vem trabalhando como consultor e instrutor. Pessoalmente, o Marcão treinou mais de 5.000 profissionais e gestores de vendas em mais 100 empresas no Brasil, Estados Unidos, México, Guatemala, Panamá, Chile, Argentina e Portugal. Belo currículo, hein, meu amigo? Obrigado e obrigado pelo convite, hein, Jório? Que é isso. Hoje a ideia, Marcão, é passar para o nosso pessoal, como você vê como especialista, os problemas da venda nesse ambiente de tanta incerteza. E para isso eu quero te fazer já a pergunta, como é que você está vendo esse ambiente para esse tipo de vendas? Então, Jório, eu estou vendo um achatamento da curva, né? É a palavra da moda, a palavra do momento. Em vendas, a mesma coisa. O achatamento da curva você então tem as vendas mais simples e as vendas de valor, as vendas estratégicas. E no meio a curva está sendo achatada, porque ou elas estão indo para a internet, para a inteligência artificial, para a venda mais simples, ou elas estão indo para a venda de valor, a venda mais estratégica. E o que ocorre com essa mudança está levando as empresas a mudarem a sua estratégia. Mudando a sua estratégia para a venda de valor, elas precisam preparar o seu pessoal para se sentir melhores preparados para esse tipo de venda. E qual é o tipo desse perfil de vendedor? Hoje em dia nós temos eles em quantidade suficiente no mercado. Como é que você vê esse momento para os vendedores? Então, Jório, o que eu vejo é que os vendedores que estão, na maioria das empresas, né, vamos dizer que 20% são os vendedores de talento e 80% são aqueles vendedores que precisam se esforçar mais para terem os seus resultados. Então, esse grupo de 80% é o grupo que precisa ser treinado para essa nova realidade, para essa realidade dessa nova economia. E o que eu acho é que as empresas ainda elas estão treinando os vendedores naquela arte tradicional de persuadir. E não se trata mais de persuadir, se trata de alinhar as competências da sua empresa com as questões do seu cliente. O cliente tem um comportamento. Então, se trata disso, se trata de você alinhar a forma como o cliente compra ao longo do ciclo de decisão dele. É trabalhar com a ciência
de comportamento do consumidor ou do seu cliente. É você trabalhar alinhado a esse comportamento. Te expliquei isso ou compliquei? Não, tá bem claro. Na sua explicação, me fez pensar no seguinte: como é que você está vendo a liderança de vendas? Vamos dizer, os executivos que trabalham mais a estratégia e mesmo a gestão. Como é que você enxerga o papel deles nesse momento? Então, Jório, eu vou citar um exemplo, né? Eu estive falando outro dia com o gerente geral de uma grande multinacional brasileira, que estava muito preocupado exatamente com isso, com essa questão da venda de valor, né? Levar o pessoal dele a vender valor. E ele me colocou duas questões que ele está vendo nesse exato momento, nessa questão da pandemia. A primeira é a grande incerteza do pessoal dele. A grande incerteza em relação ao cliente. Será que o cliente vai conseguir recebê-lo, né, nessa pandemia ou nessa saída para esse novo normal? Será que o cliente vai se sentir à vontade de recebê-lo ou ele vai ter que vender remotamente, não é? E a insegurança do pessoal nessa venda remota. Como é que ele cria a conexão que eles tinham na venda presencial? Eles não estão conseguindo fazer essa conexão emocional na venda remota, não é? Ou seja, a questão é a incerteza e a forma de trabalhar. Então, esses dois pontos estão incomodando muito atualmente as pessoas, né? Como você me perguntou, os gestores, as pessoas responsáveis pelas organizações. É um grande desafio para eles isso aí, E né? esse E para as desafio, esse grande desafio tem a ver alguma coisa com preparar esse pessoal ou criar essas habilidades necessárias, como você está dizendo? Então, Jório, tem a ver um pouco com trabalhar a questão de resiliência e motivação. A resiliência é a capacidade de se adaptar à nova situação, que é o que nós estamos vivendo, né? Quanto mais você capacita a pessoa, mais confortável ela fica em realizar a atividade dela, mais resiliente ela fica. E quanto mais você capacita, mais motivada ela fica. Então, você pode, que é respondendo a sua pergunta, você capacitando esse pessoal de vendas, você vai motivá-los e vai torná-los mais resilientes. Mais facilmente eles vão se adaptar a essa nova situação. Citando um exemplo anterior lá do gerente geral, que eles estão com dificuldade, né, de trabalhar de uma forma nova e numa estratégia de venda de valor. Então, quanto mais você capacitá-lo, mais eles vão conseguir se adaptar nesse sentido, né? E sem contar, Jório, que citando aí o livro do Fred Kiel, que é a questão dos hábitos, os principais hábitos de caráter da pessoa, ele disse o seguinte, que aquelas pessoas com determinados hábitos, elas conseguem 20% de mais resultados financeiros do que outras. E isso por quê? Porque elas levam as pessoas a perceberem que elas são mais confiáveis. E confiança é a palavra do momento nessa nova economia. E respondendo, ligando isso àquilo que você havia perguntado, você tem como trabalhar, e você tem como treinar, e você tem como levar as pessoas a serem percebidas como mais confiáveis. E essa confiança que gera a questão da conexão emocional. E sem essa conexão emocional, o resto do processo da venda ele não se desenvolve. Principalmente, nós estamos falando da venda de valor, né? Interessante, Marcão. Quando você fala em treinamento, em desenvolvimento, sempre me lembra aquela história de expandir a zona de conforto, né? A partir do momento que a pessoa necessita de ter conhecimento para poder desenvolver alguma coisa,
ela acaba sentindo não muito à vontade, né? A partir do momento que ela ganha essa capacitação, parece que ela larga a área de zona de conforto e ela atua com mais naturalidade. Então, quer dizer que Exatamente. gerar confiança é a palavra-chave. A palavra do momento, né? A palavra aí dessa nova economia, né? Isso vai ser mais exigido do que nunca dos vendedores. E é o que você falou, você expandir a zona de conforto. Quanto mais você capacita, mais você expande É a isso, zona de conforto deles, né? verdade, muito interessante. E qual que é o grande desafio? Um dos desafios é a questão do próprio mercado, né? O mercado, se nós pudermos não colocar uma curva nesse mercado, 20% do mercado são os inovadores, aqueles clientes que você lança um produto, ele já sabe para que serve, para que vai usar, qual o benefício daquilo ali. E 80% não. E esse 80% você só vai vender para eles no momento que eles perceberem para que eles vão usar, como eles vão usar, qual é o ganho que eles têm com o uso de determinado produto, determinado serviço. E para isso você tem que preparar o pessoal de vendas para se comunicar dessa forma. E o que acontece é que as empresas não têm trabalhado nesse sentido. Elas trabalham muito em ensinar o pessoal de vendas do produto. Tanto que você vê os vendedores, quando você sai em campo com os vendedores ficam falando: minha solução faz isso, minha solução faz aquilo. É porque eles foram treinados em sala de aula ou remotamente, como seja, num treinamento de produto. Esse produto faz isso, esse produto faz aquilo. E isso é treinamento de produto. E não está alinhado à forma como o cliente compra, né? Então, para você vender para esse grande maioria do mercado, que são os retardatários, não são os inovadores, você vai precisar comunicar de uma forma diferente. Vai precisar comunicar o uso do seu produto. Sem a comunicação do uso, você não gera valor. Ou seja, voltamos lá para aquela questão da curva que eu estava falando, do achatamento da curva. Não vão chegar lá na forma de venda de valor. Interessante. Marcan, por parte do cliente, existe um comportamento que você gostaria de ressaltar e você podia falar um pouco mais sobre isso? Poderia dividir o mercado em dois tipos de clientes: aqueles que já estão buscando por algo e aqueles que ainda não estão buscando. E eu sempre cito, quando eu estou fazendo minhas palestras, eu faço uma pergunta para as pessoas: me digam qual o tamanho do seu mercado potencial. O mercado potencial é o número de pessoas, empresas que se beneficiariam do uso da sua oferta. E aí, logo em seguida, eu pergunto: agora vamos imaginar quantos por cento do seu mercado potencial estariam, nesse momento, buscando por uma oferta semelhante à de vocês? E aí eles me respondem: 10, 15, 20%. O que podemos concluir com isso é que uma imensa minoria está buscando por um produto, uma oferta semelhante à nossa nesse momento. Uma imensa maioria não está buscando, por diversas razões, principalmente por desconhecimento que existe essa oferta, que pode resolver uma questão ou pode te ajudar em alguma coisa. Nós concluímos com isso. Nós concluímos que existe um mercado, que é chamado do mar vermelho, que é uns 15, 20% ali das pessoas que já estão buscando. Elas já sabem o que elas 20% ali das pessoas que já estão buscando. Elas já sabem o que elas querem e estão buscando propostas para algo. E chega já certa do que ela quer. Eu quero comprar isso, eu estou buscando isso, etc, etc. Faz uma proposta para mim. E aqueles vendedores que não têm conforto de atuarem no Oceano Azul, que é a imensa maioria do mercado, 80% ou mais do mercado, eles vão ficar no Oceano Vermelho ali, brigando por preço, né? E não levando
o conhecimento da oferta deles para esse grande oceano azul. E eu pergunto para ele o seguinte: qual é a graça desse oceano vermelho e oceano azul? O que eles têm em comum? Os dois não querem vender mais, os dois não querem faturar mais, os dois não têm os mesmos objetivos, os dois não querem reduzir custos. É verdade ou não é? E eles falam, claro, então, ótimo. Então é só você ter um modelo de você levar essa comunicação das questões do Oceano Vermelho para o Oceano Azul. Existe esse modelo, e esse modelo é um modelo mental, e que nós treinamos as pessoas para trabalharem dessa forma e se sentirem confortáveis em atuarem no Oceano Azul. Essa é a ideia. A ideia do Oceano Azul e do Oceano Vermelho é exatamente, né? Você pergunta para as pessoas, elas sempre dão uma figura de mercado, uma faixa muito pequena, né? E no final das contas ela não vê a diferença, né? A diferença dos 100%. Se é 20%, 80%, como você diz, tem as mesmas necessidades, porém não sabe, né? É para se pensar nisso. Sem dúvida. E o vendedor que é treinado pelas empresas, muito treinado pelas unidades, né, de produto, é treinado em produto, ele vai chegar lá falando de produto. Vai chegar lá no Oceano Azul falando de produto. E não vai estar alinhado à forma como aquele cliente lá compra. Né? Aquele cliente na primeira fase, lá no Oceano Azul, ele está querendo falar das questões dele. Então, é uma equaçãozinha que o vendedor tem que ter. Ele tem que ter paciência e inteligência. E para você dar essa equação para o vendedor, é um outro modelo mental, para que ele seja percebido como uma pessoa paciente, não chegue falando de produto, muito pelo contrário, ele tem que falar de uso da oferta dele. E essa paciência o suficiente para que crie uma empatia, crie aquela conexão emocional com o cliente e ser percebido como uma pessoa que está preocupada com o cliente, genuinamente preocupada, que é o outro componente, que é um componente da inteligência. Isso tudo você tem modelos que você pode treinar os seus vendedores. E esses modelos vão levar à percepção da venda de valor. Marcan, ótima explicação, mas como é que você vê a liderança, o empresário e a liderança de vendas lidando com isso? Eles estão dando atenção para esse tipo esse detalhe importantíssimo da venda de valor, demonstrar valor? Não estão dando, não estão dando importância para isso, né? Continuam treinando. Quando treinam, né? Porque muitas das vezes, Jorge, esses gestores, eles delegam a decisão de treinamento da equipe de vendas. E quando você delega algo para alguém, você fica aos critérios de quem você delegou. Então, essa pessoa que você delegou, é muito fácil ele, talvez seja uma pessoa que não tenha o conhecimento suficiente para entender o que é um treinamento de venda de valor, o que é um treinamento de ensinar a persuadir alguém. E continuam contratando treinamentos de persuasão e não treinamentos para venda de valor. Muito legal, muito legal. E quando você fala de não estão, eu acho que isso daí é até assunto para mais uma entrevista, né? Esse negócio não deveria ter um tratamento mais estratégico dentro das empresas, sendo que vendas é a coisa mais prioritária que tem dentro de uma empresa? Deveria, né, Jório? E é impressionante, porque às vezes, você ouve constantemente isso, né, de que vendas é o coração da empresa, mas, por outro lado, não é tratado dessa forma. Né? Então, uma coisa
é o discurso, a outra coisa é a prática, né? Então, não se cuida tanto quanto se fala. Sem dúvida, Jório, deveria ser muito mais bem tratado do que é tratado hoje em dia, né? Sem dúvida alguma. E também tem uma outra questão, né, Jório, que muitos gestores que hoje estão ocupando o cargo da liderança em vendas foram um ótimo vendedor, foram pessoas de talento. Só que quando eles são promovidos a líderes, né, é um talento nato, eles não sabem como explicar, não sabem como ensinar. Veja como eu faço e faço igual. Isso aí foi o meu início de carreira, foi assim. O meu líder na época falou: veja como é que eu faço e faço igual. E não funciona dessa forma, né? Então você tem que ensinar um processo, tem que ensinar esses modelos para que as pessoas trabalhem alinhado com a forma como o cliente se comporta. E muitos gestores, muitos líderes não têm como, não tem esse processo. Então eles não sabem, eles faziam por talento, né? Então é isso que tem acontecido. Você falou tudo, eu acho que nós vamos. Você topa fazer mais um vídeo a respeito de estratégias para esse não ficar muito longo? Me promete Claro, que Jorge. você fazemos outra entrevista e vamos tratar de estratégia, porque uma coisa é você desenvolver estratégia, outra coisa é implantar estratégia, dar sustentação e ajudar o pessoal de vendas a desenvolver essas habilidades e esses novos comportamentos que eu acho que nesse vídeo aqui ficou claro que são insights muito legais para as pessoas que tomam conta de departamentos de venda ou empresários ou até empresas que estão iniciando. Marcão, pô, legal ter falado com você. Muito obrigado pela entrevista. Ô, Jório, muito obrigado a você. Vamos fazer um Estamos aí. desdobramento? Quando você quiser, a gente faz outra. Vamos fazer sobre outro tema. À vontade. Tranquilo. Muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Legal, Marcão. Muito obrigado.